Pare por um instante. Observe o quanto da sua energia tem sido consumida por pensamentos que não te servem, por palavras ditas por impulso, por distrações que te afastam do seu propósito. Você já percebeu como vivemos num modo automático? Pensamos demais no que não controlamos, falamos demais sobre o que nem precisamos e focamos de menos no que realmente importa. O mundo atual te ensina a se explicar o tempo todo, a dar opinião sobre tudo, a reagir como se sua paz dependesse disso. Mas e se você escolhesse o contrário? E se você decidisse viver com mais presença, com mais consciência, com mais foco? E se a sua força não estivesse em fazer mais barulho, mas em permanecer firme no silêncio? E se você falasse menos, mas com mais verdade? E se você parasse de buscar controle sobre tudo e começasse a controlar apenas a si mesmo? O estoicismo nos ensina que o poder não está fora, ele começa dentro, na forma como você pensa, na maneira como você se comunica, naquilo que você escolhe focar. Hoje você vai aprender 8 princípios que podem transformar completamente sua forma de viver. Pensar menos, falar menos e focar mais. Não se trata de se calar para o mundo, mas de ouvir melhor a si mesmo. Não é sobre fugir dos problemas, é sobre enfrentar o que vale a pena e ignorar o que não leva a lugar nenhum. Ao final deste vídeo, quero que você escolha repetir uma frase simples, mas poderosa. Hoje escolho viver com intenção. Essa frase será o seu lembrete, sua âncora, sua declaração de autonomia diante de um mundo barulhento. Vamos aos ensinamentos. Número 1. Pensar menos é um ato de coragem. Pensar menos não é um sinal de ignorância. É um sinal de maturidade, de quem entendeu que pensar demais pode ser uma armadilha mental, de quem já sofreu as consequências de viver preso no labirinto da própria mente. Pensar menos é um ato consciente de sobrevivência emocional. É o grito silencioso de quem decidiu poupar energia para o que realmente importa. Quantas vezes você perdeu o sono, o apetite e a paz, só porque pensou demais? Quantas vezes criou monstros que nem existiam? Quantas vezes reviveu diálogos que nunca aconteceram? Quantas vezes sofreu por antecipação com algo que nunca veio? O estoico aprendeu. O pensamento precisa de disciplina, porque pensamentos indisciplinados viram preocupações desnecessárias, e preocupações desnecessárias se transformam em cansaço crônico. Você começa o dia esgotado, não porque fez muito, mas porque pensou demais. Pensar menos é começar a dizer não para o excesso. É treinar a mente para não ficar remoendo problemas insolúveis. É parar de repetir conversas passadas como se isso fosse mudar o presente. É deixar de se torturar com e talvez, quem sabe. Pensar menos é um processo, é treino e, acima de tudo, é coragem. Coragem para parar, para se calar por dentro, para observar sem julgar, para deixar que a vida aconteça sem você tentar controlar cada detalhe. A mente não é inimiga, mas pode se tornar. Especialmente quando você acredita que precisa pensar em tudo, prever tudo, entender tudo. Não precisa. Você só precisa estar presente, lidar com o que está ao seu alcance e soltar o que não está. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, às vezes o problema não é o problema, é o quanto você está pensando sobre ele. É o peso que você deu na sua mente. O estoico pensa com clareza, com objetividade. Ele não desperdiça raciocínio com o que está fora de controle. Ele organiza seus pensamentos como quem arruma uma mala antes de uma viagem. Leva só o que vai usar e deixa o resto para trás. Pensar menos é um filtro, é um cuidado, é uma libertação. É a habilidade de proteger sua paz mental num mundo barulhento. E isso, meu amigo, é um ato de coragem. Número 2. Falar menos é uma forma de sabedoria. Falar menos não significa se calar para sempre. Significa falar com mais intenção, mais consciência, mais poder. O estoico não fala para impressionar, ele fala para transformar. E muitas vezes escolhe não falar, porque o silêncio já disse tudo. Vivemos em um tempo de vozes altas e mentes vazias. Todo mundo tem algo a dizer, mas poucos têm algo que vale a pena ser ouvido. Falar menos é o primeiro passo para ouvir mais. Ouvir mais o outro, ouvir mais a vida, ouvir mais a si mesmo. É no silêncio que a sabedoria floresce. É na pausa que a resposta certa se forma.
O sábio não é aquele que tem opinião sobre tudo. É aquele que sabe quando calar é a melhor escolha. Falar demais é como gastar moedas preciosas em um mercado que não dá troco. Você se esgota e nada muda. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado antes da hora? Quantas vezes você desejou voltar atrás e não podia? A palavra uma vez dita não retorna. Ela corta, ela marca, ela pesa. Por isso o estoico não fala por impulso. Ele fala com intenção. Ele fala quando há propósito e silencia quando há vaidade. O silêncio é um escudo contra a imaturidade, contra o ego, contra o orgulho. Quem fala demais denuncia sua ansiedade, sua necessidade de ser aceito, de ser validado, de ter razão. Mas quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Falar menos é guardar energia. É não se perder em debates que não levam a lugar algum. É não se envolver em fofocas, discussões fúteis, opiniões sem base. É proteger sua dignidade, sua postura, sua missão. O estoico prefere ser subestimado em silêncio do que exaltado por palavras vazias. Ele sabe que o tempo revela quem é quem e que a verdade não precisa de defensores barulhentos. Ela sobrevive sozinha. Ela vence no fim. Falar menos é respirar antes de responder. É refletir antes de argumentar. É saber que nem todo ataque merece um contra-ataque. Às vezes o silêncio é o fim da guerra. E quem encerra a guerra sem lutar, venceu com sabedoria. Número 3. Focar mais é uma escolha diária. Foco não é um talento. É uma construção. Uma decisão que precisa ser feita todos os dias. Porque todos os dias o mundo tenta te distrair. Com notificações. Com urgências que não são suas. Com conversas irrelevantes. Com comparações que drenam sua energia. O foco é a arte de resistir ao convite constante da dispersão. É o ato de proteger aquilo que te move. Aquilo que te faz acordar com propósito. O estoico entende que a mente precisa de direção. Porque sem direção ela se perde em 1000 caminhos. Sem direção ela gasta força onde não há frutos. Sem direção ela se confunde e se esgota. Focar mais é simplificar. É cortar o desnecessário. É dizer não com firmeza, mesmo que isso incomode os outros. Mesmo que pareça estranho num mundo que valoriza o multitarefas. O estoico sabe, fazer muito não significa fazer bem. Foco é fazer o essencial com excelência. É mergulhar em uma coisa de cada vez. É dar profundidade ao que importa, em vez de superficialidade ao que é supérfluo. Quem tenta fazer tudo, raramente faz algo bem feito. Quem tenta agradar a todos, sempre se perde de si. Foco é coragem de ser seletivo, de não estar disponível para tudo e todos, de não ser acessível ao acaso. Foco é responsabilidade consigo mesmo, é honra à sua missão. O estoico acorda com direção, não vive no piloto automático. Ele se pergunta, o que realmente importa hoje? E quando descobre, ele protege. Ele coloca limites, ele organiza seu ambiente, ele organiza sua mente. Porque o foco começa na ordem interior, no domínio do olhar, na firmeza da atenção. Focar mais é tratar seu tempo como um tesouro. É não desperdiçá-lo com distrações disfarçadas de urgência. É não negociar seus sonhos por minutos de prazer. O estoico sabe que aquilo que você foca, cresce. E aquilo que você ignora, morre. Por isso ele foca no que constrói, no que edifica, no que transforma. Porque no fim, a vida é feita de escolhas. É a escolha de focar. Muda tudo. Número 4. O estoico não reage, ele escolhe a resposta. A maioria das pessoas vive no modo automático. Reagem ao menor incômodo, ao menor confronto, ao menor desconforto. Mas o estoico é diferente. Ele não vive sob o controle das emoções. Ele vive sob o domínio da razão. Ele sente. Claro que sente, mas não se deixa arrastar. Não entrega o controle da sua paz a ninguém. O estoico respira antes de agir. Reflete antes de falar. Pondera antes de decidir. Ele aprendeu que a primeira reação quase sempre é a errada. É impulsiva, é emocional, é destrutiva. Ele prefere responder com consciência, com sobriedade, com honra. Responder é um ato de liberdade. Reagir é uma prisão emocional. Quem reage está preso ao instinto, preso ao ego, preso ao orgulho ferido. Mas quem responde está em paz consigo mesmo. Está em domínio de si. Está acima da provocação. O estoico sabe que a verdadeira força não está no grito, está no controle. E esse controle não é frieza, é maturidade, é inteligência emocional, é a capacidade de observar a tempestade
sem se afogar nela. O mundo espera que você exploda, que você perca o equilíbrio, que você diga algo que depois vai se arrepender. Mas o estoico surpreende. Ele silencia, ou quando fala, o faz com firmeza e calma. A diferença entre o sábio e o imaturo está nesse momento. Aquele segundo entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que o estoico age. Ali ele decide: isso merece minha energia? Vale mesmo a pena discutir agora? Essa reação me leva mais perto ou mais longe da minha paz. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem tudo merece resposta alguma. Às vezes, o silêncio é o auge da resposta consciente. Às vezes, um sorriso calmo desarma 1000 ataques. O estoico não é passivo. Ele é seletivo. E essa seleção o torna invencível. Porque quem governa a si mesmo nunca será escravo de ninguém. Número 5. A arte de fazer em silêncio. Vivemos em um tempo de exposição. Tudo precisa ser mostrado, compartilhado, validado. As pessoas anunciam cada passo, cada plano, cada pequena conquista. Mas o estoico aprendeu uma lição valiosa. O que é feito em silêncio cresce com mais força. O que é cultivado longe dos olhos alheios cria raízes mais profundas. Fazer em silêncio é uma arte. A arte de não depender de aplausos para continuar, de não precisar de testemunhas para existir, de não confundir atenção com aprovação. Quando você trabalha em silêncio, o ego não interfere. O medo não atrapalha. A comparação não paralisa. Você entra em fluxo. Você mergulha no que importa. Você entrega com excelência. O estoico não fala do que ainda está plantando. Ele prefere esperar o fruto, mostrar a árvore pronta. Não por vaidade, mas por honra ao processo, porque sabe que cada coisa tem seu tempo, e que o tempo certo raramente combina com a pressa do mundo. Fazer em silêncio é respeitar a maturação, é valorizar o invisível, é confiar no invisível. Você não vê a raiz crescendo, mas ela cresce. Você não vê a semente germinando, mas ela germina. Assim também são os seus sonhos. Eles precisam de silêncio para se fortalecer. Quem faz em silêncio é leve, é livre. Não precisa provar nada a ninguém. Não carrega o peso da expectativa alheia. Não vive refém dos comentários, nem dos olhares. Fazer em silêncio é caminhar com foco, com profundidade, com intenção. E o mais bonito é que quando os resultados aparecem, eles falam por si. E ninguém pode negar o valor de uma obra feita com excelência. Aqueles que zombaram se calam. Aqueles que duvidaram se curvam, porque o que nasce do silêncio é impossível de ser ignorado. Número 6. Menos opinião, mais ação. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem algo a dizer. Mas poucos têm coragem de fazer, de agir quando ninguém está olhando, de mover-se mesmo sem garantia de aplausos, de colocar a mão na massa em vez de apenas apontar o dedo. O estoico entende. A opinião é leve, mas a ação pesa. A opinião é barata. A ação custa esforço. A opinião exige palavras. A ação exige coragem. Falar o que deve ser feito é fácil. Fazer o que deve ser feito é raro. Vivemos em uma sociedade viciada em debates, em discussões sem fim. Mas o que muda o mundo não são as opiniões, são as atitudes. É o exemplo silencioso de quem levanta mais cedo, de quem cumpre o que prometeu, de quem faz o certo mesmo quando ninguém vê. Opinar é externo. Agir é interno. O estoico se cala enquanto os outros debatem. Ele trabalha, constrói, serve. Enquanto os demais estão ocupados criticando, ele está avançando. Ele entende que não precisa da última palavra. Ele precisa da próxima ação. E essa mentalidade o coloca à frente, porque enquanto os outros querem vencer na fala, ele já venceu na prática. Menos opinião, mais ação, menos julgamento, mais entrega, menos necessidade de provar, mais disposição em fazer. O estoico sabe que a verdade não precisa ser defendida o tempo todo. Ela se mostra com o tempo. Ela se comprova nos frutos. Ela sobrevive ao barulho. Não se distraia tentando convencer quem não quer entender. Você não precisa justificar suas escolhas, nem explicar seus passos. Você precisa seguir firme, consistente, disciplinado. A ação é seu argumento mais poderoso. Ela cala as críticas. Ela supera os julgamentos. Ela abre portas que a opinião jamais abriria. No fim, quem vence é quem faz. Não quem fala mais alto, não quem aparece mais, mas quem entrega, quem permanece, quem age com intenção. Menos opinião, mais ação.
Esse é o caminho estoico. Número 7. O silêncio é um refúgio mental. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas, de curas, de revelações. Vivemos cercados por ruídos, externos e internos, pessoas falando sem parar, pensamentos gritando dentro da mente, informações sendo despejadas o tempo todo. E no meio disso tudo, o silêncio se tornou um lugar sagrado. O estoico entende que o silêncio não é ausência, é presença. É onde ele se encontra consigo mesmo, onde ele ouve aquilo que o barulho tenta esconder. O silêncio não julga, não cobra, não exige. Ele apenas acolhe. E ali, no silêncio, nasce a clareza, nasce a consciência. Quem não suporta o silêncio, não suporta a própria companhia. Por isso muitos fogem dele, porque o silêncio revela. Ele mostra o que está desalinhado. Ele traz à tona o que precisa ser resolvido. Mas também oferece paz, profunda paz. É nele que você recarrega, que você respira. O estoico faz do silêncio um hábito. Ele não precisa preencher cada espaço com palavras, nem cada segundo com estímulos. Ele sabe que no intervalo entre o fazer e o ser, o silêncio é a ponte. É o momento em que a alma fala, em que a sabedoria se manifesta, em que a intuição ganha voz. E ele escuta, com atenção. Não é sobre se isolar do mundo. É sobre se reconectar com o que há dentro. É sobre encontrar estabilidade onde tudo oscila. É sobre construir um lugar interno onde nada externo te abale. O silêncio é um abrigo, é um escudo, é uma fortaleza invisível. Quem tem silêncio por dentro tem força por fora. O estoico não teme o silêncio. Ele o procura, porque sabe que ali está a raiz da sua paz. No silêncio, ele entende. No silêncio, ele decide. No silêncio, ele se fortalece. E é por isso que o silêncio é, e sempre será, seu maior refúgio mental. Número 8. A disciplina de pensar menos no que te feriu. Todo mundo já foi ferido. Todo mundo carrega alguma marca. Alguma palavra que doeu. Alguma ausência que machucou. Algum acontecimento que deixou um vazio. Mas o estoico entende uma coisa. Sentir dor é inevitável. Viver nela é escolha. E quanto mais você pensa no que te feriu, mais você sangra, mais você se prende ao passado. A mente tem o poder de reviver o que já acabou, de repetir cenas, reproduzir falas, questionar o que não tem resposta. E isso te desgasta, te suga, te faz viver uma dor que já passou, mas que você insiste em manter viva. Pensar menos no que te feriu é um treino, um esforço diário de higiene emocional, de purificação da mente. Você não tem o dever de esquecer, mas tem o direito de se libertar. E para isso é preciso parar de alimentar, parar de regar a mágoa, parar de conversar com a ferida, de justificar o ressentimento. O estoico decide não ser vítima eterna do que viveu. Ele honra a dor, mas não a idolatra. Ele sente, entende e segue. Porque a vida não para você se curar. Ela continua, e se você não caminhar com ela, vai se perder dentro de si. Vai congelar em um tempo que já não existe. Vai afundar em memórias que só te puxam para trás. O estoico corta esse ciclo. Ele escolhe o agora. Ele escolhe o que pode construir. Ele foca no que pode fazer. E solta o que já foi. Pensar menos no que te feriu não é frieza. É sabedoria. É não permitir que a dor do passado roube a paz do presente. É não dar ao ofensor o poder de continuar te machucando, mesmo ausente. É recuperar o controle da própria história. É tomar as rédeas do que você sente. E isso exige disciplina, constância, força, mas vale a pena. O estoico olha para frente, com marcas sim, mas também com propósito, porque ele entendeu que nenhuma ferida tem o direito de definir quem ele é. Ele decide quem se torna a partir dela. Isso é a sua maior vitória. Se essa mensagem ajudou você, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Assim você ajuda que esses ensinamentos cheguem a outras pessoas que precisam ouvir. Então, até mais.